né? E vou pedir para os colegas, então, fazerem um exercício de imaginação, né? Imaginarem o seguinte. Mas imaginem, então, um contrato de trabalho celebrado entre empregador e um empregado hipersuficiente, se for mais palatável, assim, em que as partes desenham como vai ser um processo judicial futuro, né? Definindo, por exemplo, haver uma mediação prévia obrigatória, ou estabelecendo uma promessa de não processar por 1 ano, escolhendo o foro, definindo que a citação vai ser por WhatsApp ou por e-mail, né, quando não tem prévio cadastro, criam hipóteses de intervenção de terceiro, limitam o número de testemunhas por parte ou por fato, ou até aumentam o número de testemunhas, ou definem que os depoimentos vão ser, por exemplo, tomados por escrito, definem qual vai ser o perito que vai fazer a perícia, ou estabelecem um valor mínimo e máximo de custo para a perícia, renunciam a recursos sobre determinadas matérias, ou até mesmo instituem um procedimento de instância única, diminuem ou aumentam o prazo para interposição de recurso, escolhem bens que vão ser penhorados em uma futura execução, ou até mesmo definem a aplicação de medidas executivas atípicas pela mera inadimplência. Enfim, todos esses exemplos são convenções processuais, né? Algumas delas típicas, porque são previstas na legislação, né? Os seus contornos estão definidos na legislação, outras atípicas, né, que encontram propriamente o fundamento e a autorização na cláusula geral de convencionalidade atípica, que é o artigo 190 do CPC. As convenções processuais típicas, claro, eu tenho certeza que não são novidade aí para ninguém, né, existem muito antes do CPC 2015 e existem inclusive na CLT, né, desde 1943, como, por exemplo, a convenção para dispensa da leitura da reclamação trabalhista, de nomeação convencional do avaliador para penhora de bens, ou até mesmo a convenção para distribuição das custas no caso de transação. Mas o nosso foco de interesse agora vai ser o artigo 190 do CPC e não as convenções processuais típicas, né? Como eu falei, é uma cláusula geral de convencionalidade atípica, né, que vai permitir as partes convencionarem em hipóteses que não sejam as taxadas pela legislação, né. Então, vamos fazer aí uma breve leitura para compreender minimamente o dispositivo, né. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, daí a classificação das convenções em convenções processuais dispositivas, né, que vão fazer mudanças no procedimento através de disposição de regras procedimentais, para ajustá-lo às especificidades da causa e também convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, que é a classificação em convenções processuais obrigacionais, né, cujo objeto recai sobre situações jurídicas processuais, sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Tudo isso antes ou durante o processo judicial, né? Daí a classificação em convenções processuais prévias ao processo judicial ou incidentais ao processo judicial. Bom, é tudo muito explicativo, né? Mas a primeira observação que eu queria fazer aos colegas é justamente para que se identifique, né? Para que não se identifique com a ideia de disponibilidade, né? Quando o dispositivo fala versando sobre o processo sobre direitos que admitam autocomposição, de forma diferente, por exemplo, da lei da arbitragem, que se escolheu a autocompositividade e não a disponibilidade do direito, né? O artigo 190 escolheu a autocompositividade, sobre qual versa a causa, cujos conflitos, então, eles vão poder ser solvidos, né, por qualquer modo legítimo, como extrajudicialmente pela negociação, conciliação, mediação, e judicialmente pela transação, pela renúncia à pretensão feita pelo autor, pelo reconhecimento jurídico do pedido feito pelo réu, né? E assim a gente pode tranquilamente dizer que é possível haver conflito sobre direito indisponível, capaz de ser autocomponível, né, como é o caso da maioria dos conflitos trabalhistas, né. A autocompositividade, a vocação conciliatória, né, a gente sabe, é traço marcante do processo de trabalho. A gente tem as CCPs, temos as transações judiciais, né, em número, em um grande volume,
as extrajudiciais homologadas na Justiça do Trabalho agora, temos a mediação pré-processual individual e coletiva, temos também convenções e acordos coletivos, que são métodos extrajudiciais de composição de conflitos, a arbitragem trabalhista individual e coletiva. Então, dá para dizer que se as partes podem autocompor, né, sobre o direito que está em causa, né, os direitos trabalhistas, elas também podem autocompor sobre o desenho processual, e essa é justamente a lógica do artigo 190 do CPC. E qual seria, então, o papel do juiz diante dessas convenções processuais, né, que eu acho que é o que importa de fato. Toda vez que as partes convencionarem, elas vão estar se vinculando à convenção por autovinculação, né, da mesma forma que elas fazem nos contratos de direito material. Né, elas criam normas jurídicas individuais e reguladoras primárias de conduta, né. Mas o juiz, ele se vincula às convenções processuais por heterovinculação. Não é porque ele participa da convenção processual, manifestando vontade, né, sobre o objeto processual, mas porque ele é um aplicador de normas jurídicas válidas. E daí que o Estado juiz, ele tem papéis muito relevantes, como fomentar as convenções processuais, exercer o papel de controle, né, sobre a validade das convenções, aplicar as convenções ou fazê-las cumprir quando a parte não o fizer, mas ele não entretanto, ele não é parte da convenção processual, né? Ele não titulariza propriamente direitos processuais para deles dispor, né? Isso sem falar, claro, na incompatibilidade que seria admitir o juiz como parte da convenção processual e também como controlador da validade da própria convenção, né? Que colocaria mesmo em xeque o dever de imparcialidade. Infelizmente, essa foi a posição adotada e reconhecida pelo STJ, numa decisão de dezembro de 2019, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, de que o juiz não é mesmo parte da convenção processual, e desde então o assunto ficou basicamente estabelecido dessa forma, como já dizia a doutrina, né? E aí alguns dos colegas podem, então, estar se perguntando, pelo menos foi a pergunta que eu fiz quando eu me deparei, né, avancei no estudo do papel do juiz, e a homologação, né? Qual é o papel do juiz na homologação? Se exige homologação para todas as convenções processuais, até para as atípicas, a homologação, ela vai ser uma condição de eficácia da convenção processual. São situações em que a lei, ao criar uma convenção processual típica, ela vai exigir que o juiz faça o controle de validade da convenção de forma mais atenta, né, pelos interesses que estão em jogo na convenção, mas que vai ser só condição de eficácia. Então, para aquela convenção processual típica produzir efeitos no processo, ela vai ter que ter declarado a sua validade pelo juiz antes, né, mas isso não é a regra geral, né, nem para as convenções processuais típicas e, sobretudo, para as convenções processuais atípicas, já que não são previstas na legislação e o artigo 190 não exige a homologação judicial. E a pergunta que vem logo em sequência é, então quando o juiz vai poder negar a validade à convenção processual? E está lá no parágrafo único do artigo 190. De ofício ou a requerimento, o juiz vai controlar a validade das convenções previstas nesse artigo e vai recusar a aplicação somente nos casos de nulidade, que são os casos que estão previstos no Código Civil, né, para os negócios jurídicos em geral, né, ou de inserção abusiva em contrato de adesão, né, o que mostra que há possibilidade de convenções processuais não serem inseridas de forma abusiva e, portanto, válidas também em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, não é qualquer situação de vulnerabilidade, né, mas é uma manifesta situação de vulnerabilidade. E nós não vamos ter, infelizmente, nós não vamos ter como entrar em cada uma dessas situações de invalidade, né, pelo pouco tempo que a gente tem. Eu já acho que estou fazendo milagre compilando o assunto, mas, em suma, dá para extrair da simples redação algumas importantes conclusões só pela leitura, né? Primeiro que as convenções processuais atípicas, elas têm uma validade a priorística
dada pelo sistema normativo, né? Há uma presunção de validade, e a invalidade vai exigir do juiz um ônus argumentativo naturalmente maior, porque tensiona, né, contra a preferência legislativa e contra o negociado pelas próprias partes. Outra conclusão interessante de extrair do 190 é que ele previu um modelo flexível de proteção, né? Ele vai ser analisado o modelo de proteção de forma casuística, né? Tendo em consideração a relação jurídica individual entre as partes convenientes e também levando em consideração o conteúdo das convenções processuais, em consideração ao sinalagma, né, de forma global. Então, não vai se analisar a convenção de forma isolada, mas sim as concessões recíprocas, se é uma convenção prejudicial ou não, de acordo com o global do que foi, né, convencionado. E daí que o artigo, então, 190, dá para concluir facilmente que ele foi pensado e ele foi programado para permitir a convenções processuais atípicas válidas também nas relações em que há uma tradicional assimetria entre as partes, como na relação de consumo e na relação de emprego, né, que nos toca. E aí, quem quiser alegar a invalidade da convenção processual vai ter que provar o prejuízo processual, em primeiro lugar, né, já que é uma exigência da teoria das nulidades processuais, pela qual não há nulidade sem prejuízo. E vai ter que considerar também as concessões recíprocas, né, como eu mencionei, o contexto das negociações, para além de provar, então, a razão da invalidade, né, pode ser um vício de manifestação da vontade, uma manifesta situação de vulnerabilidade, dentre as hipóteses que apresenta o parágrafo único do artigo 190. E daí, diante do artigo 190 e do CPC 2015, o TST entendeu, lá em 2016, que não seria aplicável esse dispositivo subsidiariamente ao processo do trabalho, porque seria incompatível, né, o que dá para presumir da Instrução Normativa 39/2016. E com todo respeito, né, academicamente eu tenho outra conclusão a respeito, me parece que os valores por trás do artigo 190 do CPC são exatamente os mesmos que os do processo do trabalho, né, em que há a completa omissão sobre a convencionalidade processual atípica, né, que atenderia os critérios de aplicação subsidiária exigidos pelo artigo 15 do CPC e 769 da CLT, e os problemas de vulnerabilidade, de inquisitividade do processo de trabalho, de contrato de adesão, de trabalho de adesão, são propriamente atinentes ao plano da validade das convenções, né? E não vai impedir a aplicação subsidiária do artigo 190, que, como eu disse, traz um modelo flexível de proteção, né, que vai incidir caso a caso. E seria, né, haveria mesmo um grande mal-estar, né, do processo do trabalho, digamos assim, em compreender que nele se aplica as convenções, são válidas as convenções processuais típicas da CLT, né, as convenções processuais típicas do CPC, mas não a possibilidade de convencionar de forma atípica, segundo o artigo 190 do CPC, né. E se a gente for ver a jurisprudência trabalhista, e eu tive a oportunidade de fazer isso nesse estudo, há uma série de convenções processuais atípicas que foram e são consideradas válidas sem muita dificuldade há muitos, muitos anos, né, convenções para admissão de prova emprestada fora das situações, dos contornos que a doutrina coloca como admitido, irrecorribilidade da sentença, limitação sobre provas a serem produzidas, e o que é bem comum, a inocorrência de instrução probatória em caso de inadimplemento da transação, né, e em que geral é uma convenção muito fomentada pelos juízes, e não é estranho que a gente esteja numa audiência, né, e que as partes acabem acertando sobre algum aspecto do procedimento, e o juiz questione, o doutor aceita, então tá, as partes se acertam em relação a tal ponto. E tá tudo bem, isso aí é uma convenção processual atípica com validade no processo do trabalho. Então, assim, acho que estava mais do que na hora da gente acabar com esse mal-estar de não admitir a aplicação do artigo 190. E aí o TST, né, passou desde 2016 até dezembro de 2019 sem entender pela admissibilidade do artigo 190 ao processo de trabalho, mas daí surgiu uma decisão bem interessante da seção de dissídios individuais 2, de relatoria do ministro Douglas Alencar Rodrigues,
que conferiu validade a uma convenção processual atípica incidental sobre competência, né? A decisão saiu no informativo 124/2019 e eu coloquei aqui no slide para os colegas, né? Caso, porventura, um dia tenham que argumentar aí a validade das convenções, já está na mão. E daí, seguindo, né, a cronologia, durante a pandemia, a jurisprudência também abraçou, né, aceitou o artigo 190 no processo do trabalho, por quase assim, podemos dizer, por uma conveniência, né, para se evitar que houvesse alegações de nulidade de audiência telepresenciais. Então, acabou sendo uma prática bem comum em audiência que se escolhesse, que se colhesse o aceito das partes em realizar a audiência de forma digital, daí não seria propriamente uma imposição, né, sobre a forma do ato processual às partes, e daí se eliminaria, de alguma maneira, o risco das partes discutirem um assunto no tribunal e retardar, né, o curso do processo. Eu trouxe um exemplo de um despacho em que o juiz fomenta as partes para que celebrem convenção processual para a ocorrência de audiência telepresencial, e mais que isso, né, ele diz o seguinte, que não havendo a concordância das partes em realização da audiência de instrução por meio telepresencial, que as partes, então, estão intimadas que devem convencionar o período de suspensão do processo, ou seja, é como se elas não tivessem o direito de convencionar, agora elas têm o dever de convencionar a suspensão, para ver como foi realmente aceita a ideia da convenção das partes. Outro ponto que demonstra a aceitação do artigo 190 pela jurisprudência, agora dos tribunais, né, durante a pandemia, é que eles concediam, né, há bastante jurisprudência que mostra que os tribunais concediam a segurança para cassar o ato de juízes que não retiravam da pauta telepresencial os processos em que as partes convencionavam a audiência presencial. E nesse meio tempo, acho que foi agosto do ano passado, né, meados do ano passado, o próprio CNJ, num pedido de providências, que eu não anotei o número, também não coloquei no slide, mas depois posso passar para quem porventura se interessar, também definiu, assim, que seria necessária a retirada de pauta dos processos quando as partes vierem a convencionar que o ato processual da audiência seja de forma presencial. Então, vejam só, não só o reconhecimento isso tudo só demonstra que há um reconhecimento da vinculação do juiz às convenções processuais, né, e a observância que ele tem, né, o dever de observância das convenções apresentadas pelas partes, e também a aplicação ao processo do trabalho, né. E aí a pandemia e a situação das audiências telepresenciais acabou abrindo caminho, né, de forma bem rápida, para a infiltração do artigo 190 do CPC no processo do trabalho, e aí nesse contexto, eu já imagino que, pensando num contexto mais pós-pandêmico, surgiu a resolução 345 do CNJ, que criou o juízo 100% digital, né, que não é propriamente um juízo digital, mas a possibilidade dos tribunais atribuírem a uma ou mais unidades judiciárias o trâmite do procedimento de forma integralmente digital, quando as partes assim convencionarem a respeito. Especialmente, claro, quanto aos atos processuais que antes eram presenciais, né, como audiência, sessões de julgamento, perícias. E daí vem a resolução 378 do CNJ, que criou adaptações do juízo 100% digital ao processo, expressamente ao processo do trabalho, né. Então, o autor vai ter que dizer na petição inicial que ele aceita o juízo 100% digital, né, se ele quiser. O réu vai ter 5 dias úteis após o recebimento da notificação para dizer que ele não aceita, né, porque se ele não fala nada, vai se presumir a manifestação da vontade, né, então vai ser a manifestação da vontade de forma tácita por comportamento omissivo. E interessante, né, vejam que há uma preferência, então, do sistema normativo pela prática digital desses atos processuais, né? Então, é só com a oposição da parte que não vai realizar a convenção processual. E se reconhece propriamente que se trata de uma convenção processual. As resoluções, elas fazem menção expressa ao artigo 190, e elas parecem que compreenderam bem o que hoje tenha se sedimentado a respeito das convenções processuais.
com exceção de um ponto, né? O problema que existe, né, ao meu ver, foi a possibilidade de se interpretar as resoluções, de forma a entender que o réu poderia se retratar da opção pelo juízo 100% digital até a sentença, como se unilateralmente ele pudesse desfazer a convenção, né? E, na minha opinião, é preciso reconhecer, né, que seria necessário que ambas as partes se retratassem, né, que houvesse o conserto das manifestações de vontade, tanto para criar a convenção quanto para extinguir, né? É que quando as partes decidem pela convenção, elas vão programar o procedimento e vão gerar expectativas legítimas de cumprimento, né, e de investimento. Daí que a posterior submissão integral da vontade de uma das partes à vontade da outra, né, a outra parte, significa a quebra totalmente legítima do sinalagma, né, e vai frustrar as expectativas de cumprimento. Então, assim, num balanço, as resoluções, elas são boas, né, especialmente se a gente quer reafirmar a aplicação do artigo 190 no processo do trabalho, mas elas não são infensas a críticas, né. Elas parecem mesmo exceder a permissão regulamentar que o CNJ tem sobre os atos eletrônicos, né? Especialmente se entender que o que as resoluções fizeram foram criar convenções processuais típicas, né? Porque se assim se entender, elas vão servir como limites a qualquer outras convenções processuais atípicas cujo objeto seja a forma digital dos atos. Daí surgiu, então, né, na cronologia, a resolução 385 do CNJ, que criou os núcleos de justiça 4.0, né, que são propriamente juízos especializados por matéria, em que vão tramitar processos cujos atos sejam integralmente digitais, né. Também vai seguir a lógica da opção das partes, né. Então, a convenção para a escolha da competência do núcleo de justiça 4.0 vai ser também uma convenção para a escolha do juízo 100% digital, pela forma digital dos atos processuais, né? É quase como uma vinda casada. E o autor vai manifestar a vontade de forma expressa por escrito na inicial, tal qual o juízo 100% digital, mas o réu vai se manifestar, vai optar na primeira manifestação que fizer no processo, que pode não ser em 5 dias úteis, né, como é no juízo 100% digital, após o recebimento da notificação, por exemplo, se não tiver uma exceção de incompetência. E a oposição do réu ao núcleo de justiça 4.0 vai implicar na redistribuição do processo a um outro juízo e vai impedir, né, segundo a resolução, vai impedir que as partes convencionem novamente, né, a competência do núcleo de justiça 4.0. O que é bem questionável, né, hoje em dia, diante do que se tem hoje produzido sobre, né, a noção de competência adequada e a releitura que a gente faz hoje ao princípio do juiz natural e até o que se tem escrito sobre, né, convenções processuais específicas sobre a competência. Mas um ponto interessante é que a resolução menciona que também a opção do núcleo de justiça 4.0 é irretratável. Então, tanto para o autor quanto para o réu é uma opção irretratável. Uma vez que optaram, a competência é fixada. E dessa resolução também nós conseguimos extrair, assim, tal qual como o juiz 100% digital, um reforço, né, para as convenções processuais atípicas no processo do trabalho, né, e nos permite fazer também alguns questionamentos importantes sobre a legitimidade das limitações, né, que estão nessas resoluções. Né, da mesma forma que o juízo 100% digital, talvez o CNJ não pudesse colocar muitos limites à convencionalidade atípica sobre competência que envolvam, né, os núcleos especializados, porque se a gente for pensar, essas resoluções não são propriamente legislação processual, né. E aí vamos deixar, então, os núcleos de justiça 4.0 de lado e falar só rapidamente sobre o juízo 100% digital nos TRTs, né? A gente fez um levantamento, eu e a Carolina, e na época do fechamento aí do nosso artigo, havia 14 TRTs no país que tinham optado pelo juízo 100% digital, né? E ao optar nos atos, né, dos tribunais, eles faziam algumas adaptações às resoluções do CNJ.
Alguns tribunais colocavam que a retratação seria uma única vez, não faziam menção até o limite da sentença. Outros seguiam, né, na verdade só o TRT de sexta região seguiu o que o CNJ já tinha estabelecido. Muitos TRTs foram contrários ao marco, né, da oposição do réu, que é 5 dias úteis após a notificação, e colocaram que, então, a oposição vai ser até a contestação, o que dá uma certa margem a uma insegurança, né, do réu, quando é que efetivamente ele vai se opor, né, eu, por segurança, faria em 5 dias úteis após a notificação. E o TRT não na região, me parece que tem um sistema próprio, né, um negócio que dá, um sistema que dá match. Eu não sei bem como funciona, mas se algum colega depois dessa jurisdição quiser contar, seria interessante. E aí eu trouxe, só para finalizar, alguns pontos de destaque desses atos dos tribunais que regulamentaram a opção pelo juízo 100% digital, que destoam, assim, um pouco das resoluções, né? O TRT 12ª Região, aqui de Santa Catarina, mencionou que a retratação, ela é conjunta, inclusive quanto a terceiros, o que eu achei bastante interessante. O TRT 18ª Região colocou como marco para a retratação, né, a designação da audiência. Então, não é a sentença, é a designação da audiência para eles, né? Depois disso, a convenção processual que retrata, né, que opta pelos atos presenciais, né, ela não vai ter efeito. E o TRT 24ª Região menciona, né, a necessidade de anuência do litisconsorte ulterior, inclusive prevê para mediações pré-processuais. Agora, o que mais me chamou a atenção, assim, no sentido negativo, foi esse artigo aí, eu não coloquei o nome do ato, né, mas depois também posso dispor essa informação, do TRT 15ª Região aí, né, de Campinas. Lá parece que os juízes, eles sabem mais e melhor que as partes, né, e podem decidir melhor que elas a forma da prática dos atos processuais. Os juízes, os relatores e os órgãos colegiados podem, mediante decisão fundamentada, que seria realmente o mínimo, né, que se esperaria, determinar a reversão dos processos que eventualmente tramitem pelo regime do juízo 100% digital, ou seja, as partes assim decidiram, né, convencionaram, para a tramitação usual presencial, sempre que isso implicar ganho à efetividade e a duração razoável do processo, né, exige aí um preenchimento semântico que é bem difícil de controlar, né, bem como não dificultar ou obstar o acesso às partes ao controle jurisdicional e ao exercício de direito de ação, né, me parece que esse artigo aqui, ele desconsidera completamente qual que é o lance, né, das convenções processuais. As convenções processuais, elas rearranjam os poderes dos sujeitos processuais, né, dizer que as partes têm voz também no procedimento, né. Então, toda vez que as partes, elas convencionaram, o juiz deve observar desde que ela seja válida. Não dá para permitir que o juiz, simplesmente por uma decisão, né, fundamentada, ele reverta a vontade das partes em tramitar pelo juízo 100% digital para a forma presencial, né? Especialmente quando o critério é tão determinado, né? Efetividade, duração razoável do processo. A quem interessa a duração razoável do processo, né? As partes que estão submetidas ao litígio. Pelo menos essa é a minha percepção dessa situação, né? Mas, assim, fica aí registrada a minha crítica. Bom, essas foram as minhas considerações, eu espero não ter passado muito do tempo. Obrigada aí os colegas por me ouvirem, e eu devolvo a palavra para ti, Carlos. Bom, Manuela, muito obrigado pela sua apresentação. Eu já vou deixar aqui você duas perguntas para você responder depois, né? Já vai pensando, até para o pessoal também já ficar instigado aí para esperar. Duas coisas. Primeiro, é possível convencionar a convenção processual, o negócio jurídico processual, ainda na assinatura do contrato de trabalho, né, e como é que ficaria a eventual discussão sobre a hipossuficiência do trabalhador nessa definição? Você acha que correríamos o risco das mesmas restrições que foram usadas em relação à arbitragem, ou você acha que isso seria
superável. E segundo, você falou aqui muito bem a respeito da necessidade da convenção ser uma manifestação expressa das partes, a vontade das partes. Mas nós vimos durante a pandemia que, em muitos casos, tivemos, né, mudanças de procedimento dentro do sistema processual do trabalho a partir de uma proposição do juiz e que as partes acolhiam, e aí o procedimento ocorria, ou simplesmente questionavam via mandado de segurança, pedidos de reconsideração, né, audiências presenciais que não queriam ser remotas e queriam fossem presenciais, e assim por diante. Ou suspensão de audiência por dificuldade de acesso aos meios de tecnologia. O que eu queria perguntar para você é, quando ocorreu isso, né, nesse período que nós estamos vivendo, ainda existente aí das mudanças de procedimento pelos próprios juízes? Nós estamos, nesse caso, diante de uma convenção processual em que a omissão, né, a aceitação tácita das partes caracteriza uma convenção, ou estaríamos aqui no campo de uma eventual nulidade que foi convalidada pela ausência de insurgência, ou seja, as partes foi um procedimento contrário à lei, mas como ninguém reclamou, se convalidou. Ou seja, o que foi feito na pandemia é caracterizável como uma convenção processual, ou nós tivemos aí, na realidade, uma mudança da regra da legalidade, mas sem que as partes se insurgissem e aí houvesse a convalidação do ato potencialmente viciado. Fica para você depois